Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Todos bem? Na graça e na paz do Senhor Jesus? Que bom. Irmãos, nós estamos em meio à exposição do Evangelho já há algum tempo. Na verdade, como temos ouvido e aprendido e nos dedicando a reproduzir alguns ensinamentos, a mensagem da igreja nos ajuntamentos é sempre uma mensagem, né? E qual é essa única mensagem que a gente tem que ministrar domingo a domingo? O Evangelho. Lembrar da criação, queda, redenção, consumação, e lembrar que o Senhor fez a sua boa obra em nós e ela está avançando entre nós. Você crê nisso, irmãos? Amém? Antes de começar a ler, já vá abrindo a sua Bíblia em João capítulo 8. Vou ler na NVT. Tá bom, Salles? Só fazer menção aqui, é Bernardo, não é isso? Bernardo, sobrinho da Carol, é isso mesmo? Seja bem-vindo, viu, Bernardo? Também fazer menção, irmãos, fazer menção também daquele amado casal ali, Arnaldo e Débora, são pais do Arthur. Arthur a gente se conhece há alguns anos, Arnaldo e Débora menos um pouquinho. Eles trabalham, irmãos, com famílias, com casais, lá na Igreja Batista da Ilha. Eles são todos membros da Igreja Batista da Ilha, que o pastor, inclusive, de lá é um bom amigo, é o pastor Hermilton Júnior, juntamente com o presbitério formado ali na região. E para nós é uma alegria receber vocês, tá bom, irmãos? Sejam bem-vindos entre nós. Uma alegria recebê-los em nossa família de fé, em nossa casa de reuniões. Possamos juntos aqui crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Que bom. Irmãos, abra sua Bíblia em João 8, eu estava na semana passada fazendo uma brincadeira, né, de que a gente não está acostumado a fazer algumas leituras, né, semana passada, versos a gente leu, irmãos, hoje nós vamos chegar em 59 versos para ler, irmãos, olha só, hein, dá 10 minutos só lendo, irmão, né, aí eu vou fazer só uma perguntinha assim, né, alguém leu João 8 aí, não? Alguns leram João 8? Amém. É um povo que gosta de sermão bíblico, é um povo que lê a Bíblia na semana, tá, gente? Só queria fazer esse comentário, tá bom? Não, eu gosto de um sermão bíblico, pastor. Legal, então você lê também, entendeu? Que aí assim, não, pastor, você já começou dando uma... Não, de forma alguma, irmão, isso não é indireta não, isso é diretona mesmo. Amém, irmãos? Vamos ler a Escritura, João 8. Lembrando, assim, uma das coisas que a gente sempre tem ensinado, que nós estamos em família, temos um salão que é restrito, tudo interligado, então nós entendemos com muita naturalidade, sempre quando temos, às vezes, algum ruído de criança, alguém entre nós assim, alguém, às vezes, tossindo, espirrando, isso é a coisa mais natural do mundo entre nós, e isso entendemos que é parte de uma família que está crescendo. Amém, queridos? Que os irmãos fiquem em paz, os papais, as mamães, está tudo bem. Amém? Vamos ler então a Escritura, João 8, verso 1, nos diz o seguinte: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então
Inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno, vá e não peques mais. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo, seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo. E mesmo que o fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha, e meu Pai que me enviou é a outra. Onde está seu Pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu Pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não era chegada a sua hora. Verso 21. Mais tarde, Jesus lhes disse outra vez: eu vou embora, vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz: não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma de minha própria conta, digo apenas o que meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que o ouviram dizer essas coisas, creram nele. Verso 31. Disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus mandamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu:
Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho a vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo, é porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E, uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que ele está possuído por demônio? Não tem em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória. Há quem a procure por mim e ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade. Quem obedecer o meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer o meu ensino jamais morrerá. Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória, essa glória não contaria, mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem: ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. E apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Amém, irmãos? Podemos orar mais uma vez? Feche os seus olhos nesse momento. Paizinho, que possamos chamar-te dessa forma, Paizinho, aquele que nos adotou por meio do Filho Jesus. Vem nos conduzir, Pai, no compartilhar dessa mensagem nessa manhã, uma mensagem tão desafiadora para o nosso coração, Pai. Por isso, pedimos, Senhor, que cada um de nós receba o orvalho da Tua presença, o orvalho do Teu Espírito, da Tua palavra, trazendo, Senhor, a nós uma terra fofa do coração, a fim de receber a mensagem, e essa terra aerada, fofa, pronta a receber a mensagem da palavra, possa encontrar um lugar para germinar, florescer, crescer e frutificar. Que assim como Lucas capítulo 8, a semente encontre boa terra. Quanto a mim, Senhor, dá-me o tom preciso.
dá-me o timbre de voz exato para poder cooperar com o teu pastoreio sobre esse rebanho. Que não seja a minha voz, mas que seja a tua. Te peço perdão, Senhor, porque muitas vezes lemos esse texto com forte moralismo, batendo a porta do nosso coração. Mas nós não queremos nada senão a simplicidade e a verdade do teu evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na semana passada, irmãos, nós compartilhamos sobre o capítulo 7 e a gente usou algumas expressões. Falamos sobre a incredulidade dos judeus, dos irmãos de Jesus. Falamos sobre a controvérsia entre Jesus e os judeus. Também falamos sobre Jesus falar sendo Ele o Cristo. E hoje nós vamos falar sobre algo que era o fim da festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que nós fechamos na semana passada. Só para eu ter ciência aqui, quantos estavam presentes na semana passada, irmãos? Amém. Estava compartilhando essa semana com o David Gracielli, a gente bateu um papo essa semana, como que o sermão expositivo, ele é uma bênção para a vida da igreja, mas ele complica a vida da própria igreja muitas vezes, né? Porque aí você perde um domingo, no domingo seguinte você está levemente lascado, porque você não está talvez enxergando claramente como a gente está discorrendo. Então recomendo vocês, irmãos, que assim que puder, a gente vai disponibilizando as mensagens nas plataformas, que você possa lá no Spotify, no YouTube, ouvir as mensagens, se deleitar nas mensagens. O Google Drive está atualizado? Joga o link de novo depois para os irmãos lá, tá bom? Então vamos lá. O sermão de hoje, irmãos, o capítulo 8, para quem estiver anotando, inclusive recomendamos isso, a gente vai compartilhar sobre uma ênfase que é contrastes e conflitos. Então o capítulo 8, ele revela para a gente, inicialmente, um cenário de muitos contrastes, onde Jesus está falando e houve fé. E daqui a pouco Jesus pega essa turma que creu e joga essa turma ladeira abaixo. E põe essa turma num conflito, põe essa turma na pressão. Se você for fracionar o texto em porções, e você quiser registrar, nós vamos começar falando sobre o período, na verdade tem ali a graça e a lei, que vem do verso 1 ao verso 11. Então nós vamos colocar uma primeira porção, a graça e a lei, entre o verso 1 e o verso 11. A segunda porção, nós vamos falar sobre luz e trevas, do 12 ao 20, luz e trevas. Na terceira porção, vida e morte, do 21 ao 30, vida e morte. A próxima porção, liberdade e escravidão, do verso 31 ao 47, liberdade e escravidão. A outra porção, a última porção, honra e desonra, do verso 48 ao 59. Amém, irmãos? Lido o texto, quero trazer aos irmãos um cenário. Se você pegar o último versículo do capítulo 7, você viu o que está dizendo ali, o último versículo do capítulo 7? Dependendo da sua Bíblia, ela já está encaixada no 8, né? Já veio juntinha no 8. Porque encerrou-se a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, e o verso 53 diz, e cada sua casa. E o versículo 1 do capítulo 8 vai dizendo, Jesus, no entanto, foi para onde, irmãos? Foi para o Monte da Oliveira. Então é curioso porque, depois de 7 dias de alegria e de festividade, Jesus tinha chegado no início da festa, lá na festa dos tabernáculos ou não? Jesus tinha chegado o que, irmãos?
no meio da festa, por conta da conspiração dos judeus que já estava acontecendo. Jesus vai para o templo, ensina no templo. Quando dá uma calorada na situação, Jesus então percebe que a festa... Está com sono, cabra? Não? Olha lá, hein, macho? Nós percebemos que as pessoas, terminando ali o entardecer do 7º dia da festa, as pessoas começam a ir embora para suas casas, mas Jesus vai para onde? Jesus vai para o Monte das Oliveiras. E quando ele retorna, a Bíblia diz, ali no verso 1, que Jesus ele retorna ainda meio de madrugada. Jesus ele retorna mais ou menos ali antes do sol aparecer. Então o sol ainda estava para raiar. Jesus volta, e ele volta para onde? Ele volta para o templo. É importante você notar isso. E por que Jesus volta para o templo? Conforme nós compartilhamos a semana passada, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos tabernáculos eram 3 festas que eram acompanhadas de peregrinação de pessoas, de judeus de vários lugares até Jerusalém. Então, quando Jesus ele volta para o templo, é porque ainda haviam pessoas provavelmente recolhendo os seus pertences para voltar para as suas cidades. Então, Jesus, quando chega no templo, ele chega e encontra essas pessoas que estavam se preparando para retornar às suas cidades, se despedindo de Jerusalém com o término da festa. E é curioso que, só para informação, não é uma coisa que nos atrapalha, mas há alguns historiadores que acreditam que esse primeiro relato que nós vemos aqui em João, esse primeiro retrato que é quando os líderes judeus chegam com uma mulher surpreendida em adultério, acredita-se que João não teria escrito isso no Evangelho, mas que um discípulo de João, Papiro, presenciou isso, e isso futuramente foi reconhecido como parte do cânon, para percebermos a legitimidade do que Jesus também passou num período após uma festividade. E é curioso nós entendermos que Jesus ele se viu de novo tremendo conflito com líderes religiosos. Porém, a chegada daquela situação com uma mulher surpreendida em adultério, eles estavam preparando uma armadilha para Jesus, na esperança de conseguir provas suficientes para prender Jesus e livrar-se dele. A conspiração não deu certo, mas foi seguida de uma controvérsia. E nesse capítulo há uma série de contrastes que revelam a bondade de Cristo e a perversidade humana. Irmãos, nós precisamos estabelecer esse paralelo. O capítulo 8, nós vamos observar em todo o texto essa polarização entre Cristo revelando a sua bondade por meio do Pai, e nós vemos os líderes religiosos judeus atacando Jesus, onde eles estavam se dedicando a destruir a vida e o ministério terreno de Jesus. Há uma série de contrastes que revelam esse cenário. Os fariseus, e é importante entendermos isso, os fariseus eles usavam a sua autoridade para condenar e não para restaurar. Os fariseus, os publicanos, ali os escribas, eles eram detetives e não pastores. Eles foram grosseiros com uma mulher e com Jesus. Em relação à mulher, não se importaram com ela, não se importaram com a família, ela era apenas uma peça de um jogo sujo tramado contra Jesus. E eles a usaram com seus propósitos inescrupulosos e expuseram-na à execração pública. Os irmãos já ouviram essa expressão? O que é execrar uma pessoa? A expressão execrar fala de você destruir alguém moralmente de tal forma que ela não possa se reerguer. Você ouviu isso, irmãos? Execrar alguém é você destruir moralmente uma pessoa em que ela se verá incapaz de se erguer depois. Nós vemos nos primeiros
versos aqui, até o verso de número 11, nós vemos que Jesus estava fazendo o quê? É importante nós entendermos isso. Jesus, ao amanhecer do dia, ele tinha ido para o templo, ainda tinham pessoas ali presentes. Jesus começa a ensinar-lhes. E eu não sei se você consegue enxergar isso, a gente estuda isso um pouquinho em hermenêutica bíblica, mas ocorreu de repente. O que eu quero dizer com ocorreu de repente? Jesus estava fazendo algo, Felipe. Jesus estava fazendo o quê? Ensinando o povo. De repente, Jesus foi interrompido. E a interrupção que Jesus enfrentou não foi uma interrupção para ensino, foi uma interrupção com uma tentativa de destruindo alguém. Porque trazem a ele aquilo que foi chamado de uma mulher pecadora, uma mulher surpreendida em quem? Em quê? Em adultério. E quando eles encontram Jesus ali, não sei se você consegue perceber isso, mas Jesus ele estava se dedicando a algo, de repente apareceram os líderes judeus com uma mulher surpreendida em adultério, e ele chega assim: Jesus, pela lei de Moisés, essa mulher tem que ser o quê? Apedrejada até a morte. E você diz o quê? Não sei se você consegue perceber a tônica. Exato. A tônica dos líderes judeus não foi uma tônica de misericórdia, mas foi uma tônica apenas de juízo. É interessante quando aqui eu mencionei que os fariseus, eles tinham autoridade, sim ou não, irmãos? Tinham autoridade ou não? Sim, eles eram autoridade dentro do judaísmo, mas eles usavam a sua autoridade para condenar e não para restaurar. Os fariseus, eles eram detetives e não pastores. Qual é a diferença, irmão, entre um investigador, um detetive e um pastor? Sabe qual é a diferença? A diferença é que um detetive pergunta para saber, um pastor pergunta para cooperar com a restauração. E quando eu digo pastor, eu não estou falando da minha figura pastoral, estou dizendo de irmãos que têm um coração pastoral. Sempre que alguém pergunta para saber e cooperar com a restauração, se revela ali alguém que está aprendendo com o coração de Jesus. Não um coração de saber por saber, não, eu só quero saber, não é sobre saber, mas conhecer a fim de restaurar. Diante desse cenário, eles foram grosseiros com Jesus e com a mulher. Aquela mulher foi exposta, e em relação a Jesus, eles queriam encontrar um motivo para acusá-lo e matá-lo. E eles intentaram 3 coisas contra Jesus. Quero trazer aqui 3 coisas que foram um ataque dos judeus, dos líderes. A primeira coisa, eles tentaram jogar Jesus contra a lei. Ouviram o que eu disse ou não? Tentaram jogar Jesus contra a lei de Moisés. Por quê? Porque eles disseram, pela lei de Moisés, o que precisa ser feito, irmãos? Pela lei de Moisés, precisa pegar essa mulher e fazer o que com ela? Apedrejar até a morte. Amém? A segunda tentativa, eles tentaram jogar Jesus contra a lei romana. Por que eles tentaram jogar Jesus contra a lei romana? Porque como Israel estava debaixo do Império Romano, só tinha autoridade para sentenciar a morte após passar pelo governo de Roma. Vocês estão vendo esse cenário ou não? Então olha que interessante, Jesus não poderia desfazer da lei de Moisés, mas Jesus também não poderia dizer, manda matar então, apedreja até a morte, porque só poderia sentenciar se tivesse passado pelo crivo do governo romano. E naturalmente uma terceira tentativa, tentaram jogar Jesus contra o povo. Então 3 tentativas de ataque nesse cenário contra Jesus. Primeira tentativa, colocar Jesus contra a lei de Moisés. Segunda tentativa, tentar colocar Jesus contra a lei de Roma. E terceira tentativa, tentar colocar Jesus contra o povo. Por quê? Porque estava acontecendo, mas não eram só os líderes judeus que estavam ali no templo, irmãos. Jesus estava sentado fazendo o que, gente? Ensinando. De repente chegaram os líderes judeus com uma mulher. Então as pessoas estavam observando e as reações de Jesus definiriam completamente o curso das coisas. Você está entendendo isso ou não? O pastor D.A. Carson, acerca desse cenário, traz para nós uma reflexão.
Se Jesus rejeitasse a lei de Moisés, sua credibilidade seria instantaneamente minada. Ele seria descartado como uma pessoa sem lei e talvez fosse acusado de crimes graves nos tribunais. Deixa eu dar uma pausa aqui. Se Jesus dissesse, eu não quero saber o que a lei de Moisés disse, perante o judaísmo, Jesus se tornaria um criminoso. Você está ouvindo isso, amém, aqui, irmãos, ou não? Está atento, amém? Então vou repetir isso. Se Jesus tivesse desfeito da lei de Moisés, perante o judaísmo, ele se tornaria um criminoso. Continuando a frase de J. Carson, se ele mantivesse a lei de Moisés, não somente estaria apoiando uma atitude largamente impopular, como também algo que provavelmente não era aplicado na vida pública, e pior, que teria sido difícil harmonizar com sua conhecida compaixão pelos subjugados e desacreditados, e por sua rapidez em perdoar e restaurar. Então preste atenção aqui, se Jesus tivesse mandado matar, qual o problema? Jesus já tinha sido chamado de comilão e beberrão, irmãos. Por que Jesus já tinha sido chamado de comilão e beberrão? Porque ele sentava com religiosos, com publicanos e pecadores. E se Jesus chegasse agora diante daquela mulher e dissesse assim, apedreja até a morte, Jesus estaria rompendo essa condição de chegar diante daqueles que precisavam de conhecer a salvação, e essas pessoas não seriam mais alcançadas por causa da atitude moralista de Jesus. Você está entendendo a tensão que está no ar aqui? Amém? Continuando a citação de J. Carson. Jesus, porém, se em nome de Moisés, Jesus pronunciasse a sentença de morte dessa mulher, e se ela fosse de fato executada, ele teria infringido os direitos exclusivos do governador romano, único que nesse período detinha autoridade para impor sentenças de morte. Irmãos, situação fácil ou difícil para Jesus escapar? Consegue enxergar isso ou não? Agora deixa eu trazer para você uma outra reflexão. Jesus não estava preocupado só em escapar, irmãos. Jesus estava preocupado em restaurar uma mulher. E às vezes a gente está mais concentrado em escapar de uma boa discussão do que ver alguém restaurado. O olhar de Jesus nunca foi só sobre sua reputação. O olhar de Jesus foi para restaurar os miseráveis que carecem de sua graça. O olhar de Jesus sempre foi de compaixão, bondade, graça e misericórdia. Quem muito foi perdoado, muito ama. Diante disso, nós vemos agora um cenário sobre a graça e a lei. A festa dos tabernáculos tinha terminado, mas Jesus aproveitou a oportunidade para ministrar ali os peregrinos. Se você observou no texto, Jesus estava numa região, é até curioso, né? Que ele estava perto. Tem um trecho, um versículo preciso aqui. Jesus estava perto de onde ficava a tesouraria do templo, ali no verso 20, se eu estiver certo. E ali era onde, essa tesouraria, onde eram administrados os recursos a fim de cuidar dos estrangeiros. Porque de fato os estrangeiros estavam na hora de ir embora. E se houvesse algum necessitado dentre os estrangeiros, aquele lugar era o lugar onde essas pessoas seriam assistidas. Você percebe isso, amém? Jesus ele estava ensinando ali. Agora tem um cenário que precisamos entender. Dificilmente, irmãos, um casal era pego num ato de adultério. As pessoas eram muito reservadas dentro do judaísmo. Imaginamos, existem aqui alguns teólogos, eu quero que você ouça com muita cautela o que eu vou dizer, que alguns teólogos acreditam que o ato de adultério pode ter sido provocado pelos religiosos. Eles acreditam que poderia ter sido provocado pelos religiosos exatamente para conseguir enquadrar Jesus. Você ouviu isso, irmãos? Até porque nós temos um cenário aqui, nós não podemos afirmar isso, mas há um cenário curioso.
Em Levítico capítulo 20, verso 10, se você quiser anotar, eu não vou ler aqui, mas em Levítico 20, 10 nos ensina que se alguém fosse pego em adultério, o homem e a mulher deveriam ser apedrejados. E nesse cenário eles trouxeram tão somente quem, irmãos? Tão somente a mulher. E onde está o cara? Então isso pode ter trazido naquele momento a percepção de que fazia parte de uma trama para apertar Jesus, para cercar Jesus. Diante disso, é evidente que os líderes judeus tentaram colocar Jesus em uma situação sem saída. Agora eu quero que você perceba uma situação curiosa aqui. Se ele dissesse que a mulher seria apedrejada, ele perderia a sua reputação de amigo de publicanos e pecadores. E aí, acerca disso, Wiersbe, em seu comentário bíblico, traz para nós uma reflexão. Wiersbe disse algo aqui. Jesus não pedia que os homens sem pecado julgassem a mulher. Preste atenção nisso. Jesus não pedia que os homens sem pecado julgassem a mulher, pois ele era a única pessoa sem pecado ali presente. Se os nossos juízes tivessem que ser perfeitos, os bancos dos tribunais estariam vazios. Antes se referia ao pecado específico da mulher, que poderia ser cometido tanto com o corpo quanto o coração. Condenados pela própria consciência, os acusadores saíram de cena em silêncio, dando Jesus a sós com a mulher. Ele a perdoou e a advertiu que não pecasse mais. Irmãos, me permita refletir aqui com muito zelo e com muito cuidado. Só abrindo um parênteses, irmãos, se alguém sentir necessidade de usar a minha sala ali por alguma razão, esteja à vontade. Tá bom, irmãos? Quero trazer para você uma reflexão importante aqui, que é o seguinte. Quando Jesus, ele se dirige às pessoas dizendo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não estava dizendo que para que uma pessoa exercesse algum tipo de juízo, ela precisaria ser perfeita. Mas ele estava dizendo claramente que algumas das pessoas que estavam ali cometiam adultério em seu coração, mesmo que não adentrassem a prática física. Os irmãos conseguiram me entender com clareza aqui, irmãos? Amém ou não? Então, quando Jesus diz, aquele que não tem pecado, ou seja, que não intentou em seu coração também já acerca de adultério, que faça o quê? Que atire a primeira pedra. Diante desse cenário é curioso, porque o texto nos diz que quem está saindo primeiro? Os mais velhos. Porque os mais velhos vão ter a ficha mais extensa e vão dizer o quê? Essa daí não dá para mim. É melhor eu rachar fora aqui. E aí quando Jesus ele vai, levanta a cabeça, levanta os olhos, ele pergunta para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? E ela responde: todos foram embora. E aí Jesus diz: eu não te condeno, vai e não peques mais. Irmãos, eu quero ter todo o cuidado do mundo aqui, eu tive o zelo, e os irmãos me conhecem, sabem que quando o assunto é tenso, eu escrevo para não errar, e leio para não errar. Então eu quero ler algo aqui. Não se deve interpretar esse acontecimento como um exemplo de que Jesus não tratava o pecado com rigor, ou de que desrespeitava a lei. A fim de perdoar essa mulher, Jesus teve de morrer pelos seus pecados. Além disso, Jesus cumpriu a lei com tanto zelo que ninguém pôde justificadamente por opor-se a seus ensinamentos, nem de menosprezar o seu poder. Preste atenção nessa última expressão. A lei foi dada para revelar o pecado, segundo Romanos 3:20. É preciso ser condenado pela lei antes de ser purificado pela graça de Deus. Você ouviu isso, irmão? Eu quero repetir uma expressão. Jesus não estava pondo panos quentes
num adultério cometido por aquela mulher. O que Jesus estava fazendo era: eu vou morrer pelos pecados dessa mulher, eu vou perdoá-la, entretanto, é a lei que a condenou para que a graça possa então ser derramada sobre. Você está entendendo isso, irmão? Diante desse cenário, eu quero trazer aqui uma expressão, que essa expressão precisa elucidar algumas coisas na nossa mente. A lei e a graça são complementares e não concorrentes. Ninguém jamais foi salvo pela lei, mas ninguém que foi salvo pela graça sem que antes tivesse sido convencido de seus pecados pela lei. A lei se revelou, a lei na verdade veio para revelar o quanto nós somos pecadores, e agora, revelados enquanto pecadores, podemos nos apoiar na graça que há em Cristo Jesus. Por isso, lei e graça não são forças que se opõem, mas a lei me revela o meu estado, a graça me tira desse estado. A lei mostra o quão corrupto eu sou, a graça vem com a sua obra de regeneração, me tira da miséria do lamaçal do pecado e me põe assentado com Cristo nas regiões celestiais. Antes de haver conversão, é preciso haver convicção de culpa. Sabe uma coisa que nós podemos enxergar sobre essa mulher? Parece que essa mulher saiu assim, tipo, ufa, estou livre da morte, né? Não dá essa impressão? Do jeito que a gente lê meio rápido, dá essa impressão, né? Qual foi a última expressão de fala dessa mulher? No verso 11 diz, ela respondeu. Qual é a resposta dela no verso 11? Ninguém o quê? Sabe qual é a expressão do grego para Senhor aí? Kyrios. E a expressão Kyrios só era usada para um rei ou para uma divindade. Se a expressão Kyrios, ou Kurios, como outros preferem pronunciar, só era usada para um rei ou para uma divindade, aquela mulher teve olhos abertos para enxergar que ela não estava diante de um homem qualquer, ela estava diante do Messias esperado, o rei dos judeus. Uma mulher ali, surpreendida em adultério, onde pela lei foi revelada a sua miséria, mas ela enxergando Cristo, ela pôde se apoiar na graça que há em Cristo Jesus. Quantos estão compreendendo com clareza essa ministração, irmãos? Amém? Para mim já está na cara que eu não vou fechar, tá, irmãos? E eu não vou correr para fechar. O Senhor tem umas pérolas para a gente aqui que eu não vou apressar. Sproul afirma: quando diz, que Jesus fez uma menção ali no meio, quando diz, eu não julgo ninguém, Jesus quer dizer que durante o seu ministério terreno, porque aí, peraí, deixa eu até dar uma pausa aqui. Quando Jesus disse, eu não julgo ninguém, eu não vim julgar, dá a impressão que Jesus está sendo conivente. Uma primeira leitura sem muito zelo, sem muita atenção, dá a impressão que a gente está dando sustentação para a história do não julgueis, né? Não julga não, a gente não pode julgar as pessoas, e Jesus disse aqui que ele não veio para julgar, né? Preste atenção no que Sproul afirmou. Quando diz, eu não julgo ninguém, Jesus quer dizer que, durante o seu ministério terreno, não veio como juiz do mundo, mas sim como salvador do mundo. Você está ouvindo aqui, amém ou não? No seu ministério o que, irmãos? Terreno, ele não veio primeiramente como juiz, mas ele veio como salvador do mundo. No entanto, a vinda de Jesus por si só, fornece uma base para divisão, para distinção e, consequentemente, para o futuro julgamento, porque posteriormente, a saber, na segunda vinda, Jesus virá julgar o mundo inteiro. Em outro sentido, ele ainda há de avaliar corretamente. Jesus julga acontecimentos e pessoas ao longo do seu ministério, passado, presente e futuro. Preste atenção nisso, irmãos. Naquele tempo, quando Jesus disse, não, eu não vim julgar o mundo, porque ele veio se apresentar como mediador entre Deus e os homens. Mas, a saber, na segunda vinda de Jesus, ele virá com poder e glória, onde todo olho verá, e todos nós,
haveremos de comparecer no julgamento do grande trono branco, onde todas as nossas obras serão julgadas por aqueles olhos que são como chamas de fogo. Irmãos, você está entendendo que Jesus não está dando aqui conivência para o pecado? O perdão de Cristo, em sua graça, não é uma desculpa para pecar. Sua ordem, depois que ela disse, ninguém, Senhor, qual foi a ordem de Jesus logo depois? Vá, irmãos. Parece que é um comando simples, né? O que é o vá? O vá está pressupondo movimento, irmãos. Vá está pressupondo, saia deste lugar. O vá está dizendo, rompimento, saia dessa condição. Saia deste cenário. Vá e não peques mais. Essa experiência do perdão, repleto de graça, deve servir de motivação para que o pecador penitente viva em santidade e obediência para a glória. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A lei revela o quanto somos falhos. Mas Romanos 7, o último verso de Romanos 7, quando Paulo vai e diz, graças a Deus por Cristo Jesus, porque nele estamos debaixo da lei do Espírito e da vida. Você ouviu isso, irmãos? Graças a Deus por quem? Por Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nesse cenário, nós vemos algo tão importante, tão precioso. Nós vemos Jesus claramente exercendo o seu papel de Senhor, trazendo pessoas da morte para a vida. Amém, irmãos? A segunda porção, acerca de luz e trevas, vai de que verso a que verso? Vamos ver se os irmãos tomaram nota aí de alguma coisa. Do 12 ao 20. Se você observar o verso 12, Jesus começa dizendo, eu sou o que, irmãos? Eu sou a luz do mundo. Amém, irmãos? E quando Jesus começa dizendo isso, Jesus ele comparou-se com o sol nascente. Perceba, Jesus tinha chegado ali no templo depois de sair do Monte das Oliveiras, e o sol estava fazendo o quê? Nascendo. E eu consigo imaginar, mas não posso afirmar. Tudo bem, irmãos? Você entendeu o que eu, com cuidado, estou dizendo aqui ou não? Eu consigo imaginar, mas não posso afirmar. Mas se estava no amanhecer do dia, estava tudo escuro, as pessoas não vendo muito e tal, e com a luz chegando, Jesus vai e diz, eu sou o quê? Eu sou a luz do mundo. E isso me faz lembrar Efésios 5,13, é um importante versículo para você ter registrado com marca-texto na sua Bíblia, irmão. Efésios 5,13 diz que a luz torna visíveis todas as coisas. Você ouviu isso? Eu vou repetir. A luz torna visíveis todas as coisas. Diante desse cenário, eu quero trazer aqui uma reflexão para nós. No entanto, isso significaria que, mais uma vez, ele afirmava ser Deus, pois, para o povo de Israel, o sol era um símbolo do Deus Jeová. O nosso sistema possui somente um sol, o centro e a fonte de a sua vida. Deus é luz, e onde quer que a luz brilhe, revela a perversidade humana. Irmãos, eu quero aqui ser bem cuidadoso e trazer algo à nossa memória. Não sei se os irmãos lembram, durante a exposição em João, de que um dos incidentes que começou a marcar a perseguição dos religiosos contra Jesus foi quando Jesus curou um homem no dia de sábado. Ali começou uma perseguição implacável contra Jesus.
E Jesus começa a dizer: eu sou o Messias, sim, eu sou o Filho de Deus, sim, eu sou o que sou. E agora, mais uma vez, Jesus está dizendo que eu sou a luz do mundo. Só que para o judeu, quem é a luz? O Deus Jeová. Se Jesus está dizendo eu sou a luz do mundo, ele está tomando para si a posição de dizer que ele é Deus dentre os homens. Por isso que inclusive temos usado como tema da nossa série de mensagens que ele, Jesus, habitou entre nós. Note que a declaração eu sou de Jesus também se relacionava à festa dos tabernáculos, durante o qual os candelabros enormes do templo eram acesos para lembrar o povo da coluna de fogo que havia guiado Israel no deserto. E João, na verdade, ele combina 3 imagens do deserto. Registre algo aí, irmão, se você achar relevante. 3 imagens que João combina. Em João capítulo 6, Jesus diz que ele é o pão vivo, o maná do deserto. Em João capítulo 7, Jesus disse: eu sou a água da vida. Jesus é a água da rocha. E agora no capítulo 8, Jesus no deserto, ele é aquele que era a coluna de fogo que guiou o povo durante a escuridão no deserto. Então em João 6, Jesus é o maná do deserto. Em João 7, Jesus se revela na água da rocha. Em João capítulo 8, ele se revela agora como a coluna de fogo. Irmãos, só aproveitando e fazendo aqui um compartilhar simples para nós. Os irmãos entendem o quanto nós valorizamos o Antigo Testamento? Mas nós valorizamos o Antigo Testamento apontando para o cumprimento em Jesus Cristo. Você está entendendo isso, irmãos? Porque não é sobre eu dizer aqui, irmãos, que vai haver uma coluna de fogo te conduzindo na sua vida todos os dias, em seus desafios, na sua rotina diária. Mas é nós lembrarmos na Escritura que está descrito que Jesus é a coluna de fogo que esteve lá no deserto. É o cumprimento disso daqui aí em Jesus. Consigo me expressar com clareza aqui, irmãos? Amém? Diante disso, e aí tem um aspecto aqui, irmãos, que nós precisamos compreender. Aqui tem uma expressão que a gente precisa parar aqui. Vá lá no versículo 19, por favor. No versículo 19, diz assim: onde está o teu pai? Responderam eles. Jesus respondeu: que vocês não sabem quem eu sou, não sabem quem é meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. Irmão, você tem noção do que Jesus acabou de fazer? João aqui, ele não estava dizendo os detalhes do que os discípulos estavam fazendo em volta. Nos evangelhos sinópticos, nós temos isso, não é verdade? Um discípulo falou uma coisa aqui, outro discípulo falou uma outra coisa aqui, mas no evangelho de Jesus em João não está, a gente não está ouvindo esse relato. Mas eu fico imaginando o rosto dos discípulos, ouvindo Jesus dizer isso. O rosto dos discípulos, alguém colocando a mão na testa, dizendo assim: Jesus, não caça a confusão, Jesus. Jesus, o que você está falando? Você está dizendo que se não conhecer você, eles não vão conhecer o Pai. E que eles não conhecem o Pai, eles só acham que conhecem. Mas na verdade, eles só poderiam conhecer o Pai se fosse por teu intermédio. Jesus não arruma confusão, Jesus. Você está entendendo que pensamentos... Sempre tem os dois, né, mano? Sempre tem os dois. Perceba uma coisa que está acontecendo aqui, irmãos. Seguir a Jesus significa crer e confiar nele. Uma fé que redunda em vida e luz para o cristão. Os que não creem andam em trevas, pois amam as trevas. Uma das mensagens mais importantes do Evangelho é que a luz espiritual brilha. Preste atenção nisso. A luz, o que eu disse? Espiritual brilha.
Mas as pessoas que não são capazes de compreendê-la, tentam apagá-la. Tudo bem? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui eu não quero mudar o meu tom de voz, mas eu preciso tratar um assunto. A fotossíntese, a gente sabe que ela precisa de nutrição e luz. E sem luz não há vida. Então, quando Jesus disse, e é curioso porque em João 15, Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Uma planta só floresce se houver o que, irmãos? Luz. Então, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, sabe o que Jesus está dizendo? Se você não estiver diante de mim, você está morto. É isso que Jesus está dizendo. E quem não consegue enxergar a luz, tenta fazer o quê? Apagá-la. Então, por favor, não diga que quando alguém está tentando apagar você, é porque está tentando apagar a sua luz. Porque você não é luz, se você não estiver com Cristo vivo em seu coração. Isso não é evangelho, não é teologia. Não há luz em você, você é depravado. Você é mau. Você não é uma boa pessoa se não for em Cristo. Então não há essa conversa de que estão tentando me apagar porque eu estou brilhando. Não existe isso. O texto está falando que os religiosos estavam tentando calar a luz do mundo. E a luz do mundo é Jesus. Não é você lindinho, nem você lindinha. Hashtag pronto, falei. Mas precisamos falar isso ou não precisamos, gente? Sabe por quê? Senão a gente vai ficar no triunfalismo. Sabe o que é o triunfalismo? Se eu estou me destacando, eu estou brilhando. Se eu estou passando aperto, dificuldade, tem alguma coisa errada com a minha vida. E o texto de Romanos que diz que o sofrimento do tempo presente não se compara à glória a ser revelada. Ah, se eu sofrer, então eu não estou... Como é que é isso? Repete. Então vamos lá. Você, Thaísa, já é luz do mundo. Por quê? Vamos fazer uma conexão aqui. O Pai é, Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. O Pai é luz. Tudo bem? O Pai enviou o seu Filho. Aí o Filho diz aqui, eu sou a luz do mundo. Mateus capítulo 4 diz, terra de Zebulon, terra de Naftali, povo que jazia em trevas, estava morto em trevas, viu grande luz. Esse texto é escrito quando Jesus estava passando por aquele lugar. Então, onde Jesus passava, via-se a luz da parte de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Paráclitos, ou Paracletos, outro que é igual ao Pai e ao Filho, foi depositado em você, a saber quem? O Espírito Santo de Deus, e Ele, em nós, nos torna, segundo Mateus capítulo 5, sal da terra e luz do mundo. E aí onde está o equilíbrio e a sobriedade da vida cristã? É eu saber que essa luz do mundo, eu ser luz do mundo, não está atrelado a êxito e sucesso na terra, mas está atrelado à capacidade de revelar Cristo em lugares onde há densas trevas. Amém, irmãos? Senão a gente flerta com o evangelho triunfalista e consumista. Aí a gente flerta com uma situação de estou indo bem no trabalho, estou brilhando. Estou indo mal no trabalho, é retaliação. Gente, entendeu?
Exato, por quê? Aí eu lembro de uma vez que eu preguei uma mensagem, irmãos, que eu preguei sobre Paulo em Tessalônica. Eu lembro que eu ministrei acerca disso, que quanto mais se aperta e leva um cristão ao sofrimento, é que a gente vê o conteúdo dele. E aí a gente vê se o que emana dele é murmuração, lamúria e reclamação, ou o que sai dele é sacrifício de louvor, é gratidão, é esperança. Exato. Que compartilhar precioso, irmãos, isso para a nossa mente, né? Para o nosso coração. Que às vezes a gente fica meio engessado em algumas coisas, porque a gente lê fragmentos da Escritura. Por isso que a gente aprecia tanto o sermão expositivo. Porque não tem fragmento para ser explicado, é o texto. Como diria meu exegeta favorito, leia o texto, explique o texto, ore o texto, aplique o texto e se resolve. Quem é meu exegeta favorito, irmãos? Seu herege. Seu herege. Só não vou pegar pedra, tá, irmão? Porque a gente não está nesse nível, tá? Seu herege, irmão. Como é que ele fala um negócio desse? Edir Macedo. Traz o sal grosso aí. Joga o sal grosso aí. Vamos vestir de branco também, né? Pelo amor de Deus. Até o sinal da cruz aqui. Vamos lá. Hernandes Dias Lopes, irmão. Pelo amor de Deus. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Para a gente finalizar. Vamos parar só nessa porção aqui. Em Números 35:30, segundo o qual era preciso que 2 homens dessem testemunho para validar um julgamento, Jesus tinha essas 2 testemunhas. Ele próprio deu testemunho de seu pai e também seu pai. Vemos em João 5:37 a 47, que o testemunho do pai encontra-se na palavra de Deus. A palavra não habitava no coração deles, nem haviam experimentado o amor, não conheciam o Pai e, portanto, não sabiam quem era o Filho. Irmãos, vou repetir, não conheciam o Pai, por isso não reconheceram os atributos do Pai no Filho. Irmãos, olha como isso é sério. Quem não conheceu o Pai não dá conta de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Agora, atenção a algo aqui extremamente desafiador para nós, e eu quero enfatizar algo aqui. Eu quero precisamente que você abra a sua Bíblia no verso de número 36. Embora essa porção seja um pouco à frente, mas eu quero ler algo aqui no verso 36. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso eu vou explicar melhor na próxima semana, próxima mensagem dessa série. Mas diz assim: sim, eu sei, vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar. Agora, olha a última frase do verso 37. Pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Ô irmãos, dura essa palavra. Pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Irmãos, de todo o meu esboço, eu vou colocar o esboço no nosso grupo agora. Tudo bem? Depois, você pode até espalhar, mando para você também, tá, Arthur? O esboço para você ter também. Mas de todo o sermão, esse foi o único trecho que eu sublinhei aqui na minha Bíblia. Pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Sabe qual é um dos grandes perigos que eu vejo? Que se a gente não perceber, a gente está se tornando religioso.
E a gente está focado tanto na letra que a gente não está entendendo que o Espírito veio para trazer vida ao conteúdo da letra. Porque os religiosos tinham a letra, mas eles não tinham o Espírito que vivifica a letra. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo produza vida em nós. Amém, irmãos? Irmãos, estou tão feliz com essa construção que a gente está fazendo ao longo desse ano. A gente passou um ano discutindo sobre igreja, compartilhando sobre igreja. E estamos passando um ano discutindo sobre o Senhor Jesus, o nosso Senhor. Vai ser até o fim do ano, vocês já perceberam isso ou não? Vai terminar João, se der mole, vai virar o ano em João ainda. Nós estamos aprendendo sobre aquele que é o Senhor da igreja. Só que eu preciso te pôr para pensar sobre algo. Mais do que aprender sobre, é sobre conhecê-lo. Eu não quero apenas saber sobre Jesus. Eu quero conhecê-lo de pertinho. Eu quero conhecê-lo de perto. Tem uma canção, eu vou pegar aqui, tá, Samuel? Seu violão um pouquinho. Tá bom? Você consegue ver se está mutado ali para o pai, filho? Você consegue localizar para mim? Abundante Graça. Daniel de Souza. Há canções, irmãos, que são altamente pedagógicas para nós. Essa canção nos diz assim, aumenta um pouquinho o volume do microfone 1 para o pai, por favor. Não precisa não, tá bom. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança, sumo sacerdote do nosso Senhor, sepultados com Cristo, ressurgimos pela glória do Pai, o seu grande poder que nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Vamos declarar graça. Abundante graça revelada em Jesus, presente de Deus para nós. Graça, abundante graça, justo justificador. Jesus é o nosso Senhor. Vamos dizer graça mais uma vez. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, presente de Deus para nós. Graça, abundante graça, justo justificador. Jesus é o nosso Senhor. Feche os seus olhos aí. Fale com o Senhor. Coloque esse tempo onde nós ouvimos sobre a Escritura.
coração de Jesus seja formado em nós. Não é sobre saber sobre Ele, mas é sobre conhecê-lo, nos tornarmos como Ele é. As mensagens dessa série, Ele habitou entre nós, é para que saibamos como Ele viveu e possamos viver como Ele aqui. Que assim como Jesus, em João 6, Ele disse que Ele é o maná do deserto, nós possamos ser aqueles que apresentam o pão vivo àqueles que têm fome. Assim como Ele é aquele no deserto, que Ele é a água tirada da rocha, nós sejamos aqueles que levem a água viva a todos quantos têm sede. E assim como Ele foi no deserto, em João capítulo 8, a coluna de fogo, nós possamos apresentar a luz àqueles que estão em trevas. Sejamos aqueles, Pai, que têm olhos do coração iluminados e possamos agir como os filhos da reconciliação. Possamos agir como aqueles que revelam quem o Senhor Jesus é. Obrigado, Jesus. Obrigado por teu amor, por tua graça, bondade, riqueza e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?